Oiê, tudo bem com você? Aqui é a Jennifer. Vamos começar mais um vídeo? Sem delongas, eu já vou lá, vamos ler Isaías 45:3. Eu vou ler somente a parte B do versículo, que diz assim: O Deus de Israel que chama você pelo nome. Olha só que maravilhoso. Deus está chamando você. Você mesmo. Você não pula vídeo, não pula esse vídeo não, você vai assistir até o final sim, porque é com você essa palavra, entendeu? Amém? Já parou para pensar que Deus sabe quem é você? Ele chama você pelo nome. E quando você fala com ele, ele não te confunde com outra pessoa. Pensa, o tanto de gente que existe na face da terra, tantos povos, tantas línguas, tantas nações, e ele sabe quando é você. Ele não te confunde com outra pessoa. E ele ainda te chama pelo seu nome. Não é aquela coisa tipo, ô menino, ô menina, vem cá. Não, ele te chama pelo nome, pelo seu nome. Está ouvindo ele chamar você? Às vezes você pode até pensar assim, né? Ai, mas por que Deus insiste tanto comigo assim? Primeiro porque ele te ama. Ele escolheu te amar. Ele te ama. Eu tô aqui apenas passando o recado, entendeu? Segundo, porque você não foi criada à toa. Ah, Jennifer, mas você não sabe qual foi a circunstância que eu nasci, sabe? A minha mãe e meu pai acha que eu sou um erro. Não, tudo bem que às vezes a circunstância não é a melhor, mas é Deus quem dá o sopro de vida. Por que você? Por que nessa geração? Por que os... Entende? Então, assim, não tem aleatoriedade, não tem coincidências para Deus. Então, Ele escolheu você e não fez isso à toa. Entendeu? Você é o único para Deus. Por isso que ele te chama, por isso que ele conhece seu nome, porque cada ser humano é único para Deus. E Deus está te chamando. Deus está chamando você mesmo. Você mesmo está ouvindo esse vídeo agora. Vendo esse vídeo agora. Hebreus 3, 7, 8 diz assim: Por isso o Espírito Santo diz: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Sabe, às vezes nós deixamos cada coisa, a gente ouve cada coisa, a gente deixa cada coisa entrar no nosso coração. Mas quando se trata de ouvir a voz de Deus, de atender o chamado de Deus, existe uma certa resistência. Há uma certa naturalidade e nós resistimos à voz de Deus. A nós darmos mais importância ao que qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa diz, do que aquilo que o nosso Criador diz sobre nós. Entende? Mas o que será que Deus quer comigo, Jennifer? O que será que Ele tanto está me chamando? Provérbios 4:10 diz assim: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Ele te chama para a vida, uma vida completa, uma vida abundante, uma vida com propósito, uma vida eterna. Tá, Jennifer? Mas Deus está me chamando assim? Se Deus está me chamando tanto assim, por que eu não consigo ouvir? Então essa palavra não é para mim. Calma. Para só um pouquinho. Mas a voz do seu Criador é familiar para você? Porque, por exemplo, o meu filho, ele reconhece a minha voz. Ele pode estar em qualquer ambiente. Se eu chamar, ele vai saber que sou eu chamando. Por quê? Porque quando estava na barriga eu conversava com ele, ele está próximo a mim, nós temos um relacionamento, a gente vive no mesmo ambiente, somos próximos. Então, quando eu falo com ele, ele reconhece a minha voz. Minha voz é familiar para ele. Por que quando eu chamo meu filho, ele sabe que sou eu e atende? E quando qualquer outro estranho chama, não é a mesma atenção que ele dá? Porque não tem familiaridade, não tem relacionamento, não tem convivência. Então, é mais fácil eu ouvir alguém quando me é familiar, ou quando tem convívio, proximidade e relacionamento. Porque quando estamos muito distante de Deus, não tem a familiaridade com a voz dele. Não vai conseguir ouvir mesmo. Sem contar também que há os ruídos, há outras vozes que tentam nos chamar a nossa atenção. E nos impede de ouvir a voz do nosso Criador. Então, quanto mais próximo você estiver de Deus, mais fácil vai ser ouvir a voz dele.
Fica fácil ouvir quando nós estamos próximos. Então para de fugir de Deus. Tem medo de se aproximar de Deus, de ouvir a voz de Deus, do direcionamento, da graça de Deus, mas não tem medo de ficar ouvindo outras vozes e ruídos que te afastam dele. E no final das contas, ou fugimos para Deus ou fugimos de Deus. E eu posso te falar uma coisa? Essa pessoa aqui que vos fala é alguém que já fugiu muito de Deus. E não foi pouco não, Deus estava aqui. Vamos colocar, né? Deus está aqui. Vamos ir por esse lado aqui então. Entende? E quando fugimos de Deus, fugimos de ouvir a voz dele, quando tiramos ele da equação da nossa vida, nós nos condenamos, automaticamente nós nos condenamos a uma vida cheia de nada e vazia de tudo. Mas veja o que acontece quando colocamos Deus e a sua voz na equação da nossa vida novamente. Deuteronômio 28:1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Nos outros versículos mais adiante vai dizer que Deus abençoa, que a bênção do Senhor vai seguir você, onde você entra, onde você sai, enfim. Então seremos abençoados se nós ouvirmos e nos atentarmos à voz de Deus. Não é só ouvir, mas se atentar. João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão, e o meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Essas são as palavras de Jesus descritas no livro de João. Em outras palavras, como eu sempre falo aqui, se é que precisa de outras palavras, nós passamos a reconhecer a voz de Deus. Nós passamos a pertencer a Ele, assim, racionalmente, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, são. Mas nós temos essa opção de escolher realmente pertencer a Ele de maneira racional ou realmente falar assim, olha, obrigado por ter me criado, sigo a minha vida, né? Então nós passamos a reconhecer a voz dele nos direcionando, nos livrando do mal que nós não podemos ver, nos trazendo paz, segurança, porque você não vai sentir-se sozinho e nem desamparado mais, porque você sabe que seu pai está ali e ele está te conduzindo, né? Você está atento à voz dele, ele está falando e você está sendo direcionado, instruído, corrigido, né, naquilo que é melhor para a sua vida. Então, ele nos faz fortes, ele nos faz mais do que vencedores, acima de qualquer situação, de qualquer circunstância que a gente possa estar vivendo. E nos faz cada dia mais conscientes de que somos únicos para ele. Porque nós somos, não existe outra de mim, não existe outra de você. Entende? E assim, só abrindo assim um parênteses aqui, fora tudo isso, como se não bastasse, vamos dizer assim, porque eu sempre falo que Deus é um Deus extraordinário, né? Então, como se não bastasse tudo isso, é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Aquela voz no seu interior que acalma, que aquieta, que te livra realmente, que te direciona, sabe? Que te dá paz, que amansa, né? Que às vezes a gente quer dar, né? Amansa, Deus vem e amansa o nosso ser. Uma voz suave que nos conduz em amor, que nos conduz em graça, sabedoria. Então não vale a pena ouvir uma voz dessa? Feche seus ouvidos para a voz que você tem ouvido e tem te direcionado numa direção distante de Deus. Qual é a importância que você tem dado à voz do Senhor que está disponível para nós? Deus não se esconde e não retém, mas Ele diz para você se atentar à voz. Chega perto, chega pertinho aqui, ó, de Deus e ouça a voz dEle. Ele não vai enganar, não tem engano em Deus, não tem trapaça em Deus. Ele não vai ficar tirando, vamos dizer assim, Ele não vai ficar tirando uma com a sua cara. Então, se há um conselho que eu possa dar para você,
Para de ouvir as vozes que estão te afastando de Deus. Analisa quem você tem ouvido e aonde você está indo. Essas vozes que você está ouvindo estão te direcionando para onde? É só você olhar a sua vida agora. Quais são os resultados que você tem ouvindo quem você está ouvindo? Então, busque ouvir a voz de Deus. Cale qualquer outra voz ao seu redor. Aprenda primeiramente a ouvir a voz de Deus. Aproximar-se dele. Como que eu aprendo a ouvir a voz de Deus? Como que eu aprendo a me aproximar? Bíblia. Ah, mas só que Bíblia, a palavra de Deus está aí porque é à toa? Ah, estava lá sem fazer nada, vamos lá, peraí, vamos aqui, vamos escrever alguma coisa aqui só para falar que... Não. Você quer ouvir a voz de Deus, é só você abrir a Bíblia. Porque quando ele falar nitidamente no seu ouvido, você vai reconhecer e falar, opa, isso aqui é coisa que meu pai me ensinou através da palavra. Então você não é enganado, você não é persuadido e você não é trapaceado, porque você aprendeu a reconhecer a voz daquele que, como a gente acabou de ler aqui, ó, é maior do que todos. Amém? Então já curte, já comenta, compartilha e fica à vontade para abençoar outras vidas também, se você tem sido abençoado com esse conteúdo. Amém? Que Deus te abençoe e se apega a Jesus e vá viver.